Que o tema que foi proposto nessa mesa tem uma felicidade muito grande pelo momento que nós estamos vivendo. Às vésperas de 3 grandes eventos aqui no nosso país, as Olimpíadas, a Copa do Mundo e a Rio+20. E, obviamente, que, em sendo esse evento o lugar aonde se encontram, né, os Conselhos Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, vocês têm uma contribuição altamente relevante para todos esses processos. O tema que me foi proposto foi pesquisa e inovação tecnológica e a questão do conhecimento profissional a serviço do desenvolvimento sustentável. Eu acho que é instigante imaginar que o nosso saber, o nosso fazer, pode ser colocado a serviço de uma causa. E, obviamente, que sempre que falo sobre o desafio do desenvolvimento sustentável e a contribuição que podemos dar para ele, eu gosto sempre de situar o lugar de onde falo. Eu não sou uma especialista no assunto, não tenho uma formação técnica e acadêmica sobre esse assunto, e o lugar de onde falo é o lugar de minha experiência vivencial ao longo de mais de 30 anos de luta socioambiental, 16 anos como senadora, 5 anos e meio como ministra do Meio Ambiente e professora de História do Ensino Médio. Então, não esperem de mim aqui uma formulação acadêmica. Acho que, para começarmos essa discussão, é fundamental que a gente olhe para o contexto do que nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Nós estamos vivendo em um mundo em crise. Em uma crise que se caracteriza por múltiplas crises. Que, se nós formos decantar essa crise, nós temos uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental e, eu diria, principalmente, uma crise de valores. Eu acho mesmo que essa última é a mais séria e a mais grave de todas as crises. É fundamental que a gente olhe para essa crise não como apenas mais um problema da realidade do nosso país ou do nosso planeta, mas como aquilo que eu chamo de uma crise civilizatória. Uma crise, quando ela assume a magnitude de todas essas dimensões que mencionei, econômica, social, ambiental, de valores, é uma crise que extrapola ali a nossa capacidade de controlar as coisas. E, eu diria, é uma crise civilizatória. E é preciso que a gente tenha um olhar com sentido de urgência para o que está acontecendo no mundo. Se nós não tivermos esse sentido de urgência, a gente vai banalizar a crise. Porque, geralmente, os problemas, ou eles são tão pequenos que não precisa fazer nada, ou eles são tão grandes que a gente não pode fazer nada. E quando a gente acha que os pequenos problemas não precisa fazer nada, é o primeiro passo para que ele se transforme num grande problema. E quando ele se transforma num problema que a gente acha que não pode fazer nada, aí nós ainda não temos elementos para falar. Mas a história tem elementos para mostrar o que aconteceu com a Roma, o que aconteceu com a Grécia e o que aconteceu com civilizações inteiras, quando foram alcançando
aquilo que o psicanalista Fábio Herrmann chama de princípio do absurdo. O que é o princípio do absurdo? É quando algo extrapola a cota de si mesmo e se transforma no seu contrário. É tanto sucesso que a pessoa acaba virando um fracasso pelo sucesso. Desculpa, eu olhei, foi mera coincidência, né? Não é um fracasso pelo sucesso. Até porque é um desafio enorme a FUNASA, né? Ou então, aquela pessoa que está jogando o jogo, né? E está ganhando na roleta. É um exemplo lá para os outros países. Aqui isso é proibido, é ilegal, não pode, né? Mas é só uma metáfora. Está jogando e ganhando, e ela diz, agora é só mais uma catada, e perde tudo. Isso é o princípio do absurdo, quando algo se transforma no seu contrário. Então, nós temos que olhar para essa crise com esse olhar de indagação. É possível reverter esse processo? Vamos falar de cada uma delas, rapidamente. A crise econômica. A partir de 2008, nós verificamos algo terrível para as economias do mundo. Milhões de empregos foram perdidos em função da especulação no sistema financeiro. Cerca de 32 trilhões de dólares tiveram que ser injetados na economia para salvar o referido sistema. E de sorte que nós estamos em 2011, e é só olhar para a União Europeia, para os Estados Unidos, para o Japão, e a gente diz a crise continua. A crise econômica. A crise econômica hoje é chamada de crise econômica, mas vamos falar de uma outra crise. A crise social, que se caracteriza pelo quê? 2 bilhões de seres humanos, como foi dito, que vivem com menos de $1 por dia. Desses 2 bilhões de seres humanos que vivem com menos de $1 por dia, 16 milhões ainda estão aqui no Brasil. Já foram cerca de 32 milhões aqui no Brasil. E graças a Deus e à luta do povo brasileiro, nos últimos 8 anos, tivemos uma diminuição de pobreza que faz com que 25 milhões de brasileiros saiam dessa condição de viver com uma renda aviltante. Se nós temos 2 bilhões de seres humanos que vivem com menos de $2 por dia, eu pergunto, a crise econômica começou mesmo em 2008? Com certeza, para esses 2 bilhões e esses 16 milhões no Brasil, sempre existiu crise econômica. E por que ela nunca ganhou destaque e relevância? Obviamente porque era no andar de baixo. Quando chegou no andar de cima, virou crise econômica. Eu não estou dizendo que não se devesse, não tivesse que ir em socorro do problema. Senão seria pior. O que eu estou dizendo é que nós não podemos banalizar as coisas. Como se não tivéssemos um problema, porque se nós olharmos para a África, eles estão em crise econômica há muitos séculos. Se nós olharmos para a Ásia, eles estão em crise econômica há muitos anos. Se nós olharmos para a América Latina, a mesma coisa. O problema é que agora é uma crise, porque eu já falei antes, e aqui não tem, graças a Deus, não divido mais o mundo entre os nossos rótulos, esquerda, direita, centro, e as pessoas durante muito tempo deixaram de conversar quem era neoliberal, quem não era. Eu acho que o mundo é maior do que isso. Os problemas são mais complexos do que isso, e essas categorias, essa visão dual das coisas, já não responde à complexidade dos problemas que o mundo está vivendo.
Então, eu estou falando por quê? Eu estou dizendo que nós estamos vivendo uma crise civilizatória. Bem, estamos vivendo também, além da crise econômica e da crise social, uma crise ambiental. Como é que se caracteriza essa crise ambiental? A crise ambiental se caracteriza pelo uso dos recursos naturais 30% acima da capacidade de suporte do planeta. Se você tiver com seu cartão de crédito no vermelho, 30% acima da sua capacidade de suporte, isso vai acumulando, não queira experimentar. Mas é isso que, segundo 95% dos membros do IPCC, estão dizendo. E, obviamente, que vocês aqui tiveram a oportunidade de como se faz ciência e o debate sério, de ouvir pessoas que têm um posicionamento diferente. 5% acha que não temos aquecimento global, que estamos vivendo aí um processo contrário a isso. Bem, isso é o princípio do contraditório. Se tivéssemos uma posição de 0, qualquer coisa por cento, deveria ser considerado. Porque há a probabilidade de que um lado pode estar certo e o outro pode estar errado. Não sabemos. E quando não sabemos, os seres humanos têm uma capacidade incrível de se proteger. Aí se criou um mecanismo chamado princípio da precaução. Quando eu não tenho certeza 100% se algo vai ou não criar uma situação indesejada, por exemplo, se eu sentir uma forte palpitação no meu coração aqui agora e uma dor no peito, imediatamente eu vou procurar um cardiologista fazer os exames mais complexos que eu puder. Aí depois não era nada, era como uma vez eu fui parar no INCOR. Eu tenho 3 hérnias de disco, ele disse, foi um pissamento. E a musculatura se contraiu e a senhora está sentindo essa dor. Não tem nada a ver com o coração. Mas, olha, que alívio. Eu poderia ficar triste. Mas eu gastei tanto dinheiro e não era o coração. Bem que podia ser o coração. De jeito nenhum. Eu foi contente. Isso é o princípio da precaução. Agora, se fosse mesmo o coração, eu disse assim, vai ver que não é coração. E foi o pensamento. E eu não vou gastar meu dinheiro com isso. Certo? E morresse, nem estaria aqui para contar essa história, fazer essa metáfora. O princípio da precaução é quando não se tem certeza 100% de algo. Então, nós não temos certeza 100% que estamos vivendo o aquecimento global e 95% diz que sim, 5% diz que não. E nem temos de que não estamos. Então, é o princípio da precaução. Porque é algo tão dramático como seria o meu pobre coração para mim, a minha família, aqueles que gostam de mim, certo? Tão dramático que depois seria irreversível. Tem uma filósofa, uma cientista política, muito famosa, chamada Hannah Arendt, que ela diz que a humanidade tem muita dificuldade de lidar com 2 coisas: o irreversível e o imprevisível. Estamos diante de uma situação imprevisível? Estamos. Estamos diante de uma situação que poderá ser irreversível? Estamos. Olha que situação difícil em relação ao problema ambiental grave, que é o motivo dessa palestra aqui. E como é que a gente lida com isso? Que ela diz que é uma das coisas mais difíceis para os seres humanos. Diz ela, para o irreversível só existe uma saída: o perdão. Para o imprevisível só existe uma saída: a promessa, o compromisso. Fantástico, né? Fantástico. Por quê? Eu me comprometi que estaria aqui hoje. Mas poderia não vir. Ele se comprometeu, vocês se comprometeram. Isso é que faz com que a gente possa lidar com o imprevisível. Porque há um compromisso, há uma promessa aqui na simplicidade. Então, há um compromisso de pessoas muito sérias, dizendo
que nós temos que reverter esse processo de destruição da biodiversidade, de emissão de combustíveis fósseis, que se elevar a temperatura da Terra acima de 2 graus, nós podemos comprometer o equilíbrio e inviabilizar as possibilidades de vida na Terra.